Você sabia que a serpente de Gênesis esconde um segredo capaz de abalar tudo o que você pensava saber? Hoje, vamos revelar nuances ocultas no texto hebraico que transformam este personagem de um simples réptil no protagonista de um mistério milenar. Prepare-se para descobrir uma nova dimensão dessa história e perceber que o que sabemos pode ser apenas a superfície de um enigma muito maior. Na penumbra que envolve os primórdios da existência, as palavras do antigo Gênesis ecoam com um poder misterioso e transformador. A narrativa do Jardim do Éden nos revela um cenário perfeito, onde a harmonia entre o Criador e a criação parece ser eterna. Porém, em meio a esse ambiente de paz, surge uma figura enigmática, a serpente. Muito além de um simples réptil, ela se apresenta como símbolo de uma inteligência e astúcia que desafia o entendimento tradicional, convidando-nos a revisitar e reinterpretar os textos sagrados com um olhar mais atento e profundo. Ao nos debruçarmos sobre as nuances do hebraico, encontramos um vocábulo que transcende a mera descrição de um animal. O termo Nashash, tradicionalmente traduzido como serpente, revela-se carregado de significados múltiplos, sugerindo tanto o brilho quanto o encantamento. Essa ambiguidade linguística abre espaço para reflexões sobre a natureza do engano e da sedução, evidenciando que a figura serpentina pode representar não só a astúcia, mas também a manipulação sutil que desencadeia a queda do ser humano. Cada palavra e cada símbolo presente nesse relato antigo nos impulsionam a buscar uma compreensão que ultrapasse as interpretações superficiais, convidando-nos a enxergar a história com olhos de investigação e fé. Esta introdução propõe uma jornada que combina a erudição teológica com a paixão pela descoberta dos segredos escondidos na linguagem bíblica. Ao examinar as camadas de significado que compõem o relato do Éden, somos levados a questionar o verdadeiro sentido do engano, que, à primeira vista, parece simples, mas carrega em si um dilema existencial profundo. A análise das Escrituras revela um confronto eterno entre a luz e as trevas, onde o enigma da serpente se transforma em um convite à reflexão sobre as origens da desobediência e da redenção. Essa investigação não visa apenas esclarecer passagens enigmáticas, mas também inspirar uma renovada percepção acerca da luta constante entre o bem e o mal. Cada detalhe do texto sagrado se torna uma porta aberta para o mistério, convidando o observador a repensar antigos paradigmas e abraçar a complexidade do divino. Ao mergulhar nesse universo de interpretações surpreendentes, descobrimos que a narrativa do Éden é muito mais do que uma simples história. Ela é um convite à busca pela verdade, oculta por trás das palavras sagradas, revelando segredos que continuam a inspirar e desafiar nossa compreensão até os dias atuais. Prepare-se para embarcar nesta jornada que revelará novos aspectos divinos para você. Desde os primórdios do relato em Gênesis, o Jardim do Éden se apresenta como um cenário perfeito, onde a comunhão entre o Criador e a humanidade alcançava um estado de harmonia e abundância. Nesse ambiente idílico, Adão e Eva viviam, em íntima proximidade com Deus, desfrutando de uma existência repleta de paz e provisão. Contudo, essa perfeição era interrompida pela aparição de uma figura enigmática, a serpente, que desde seu primeiro contato assume um papel decisivo na transformação do destino humano. A narrativa bíblica descreve a serpente como um ser astuto, cuja habilidade de persuasão vai além do simples comportamento animal. Ao se aproximar de Eva, ela utiliza uma linguagem sutil e sedutora para questionar a ordem divina, insinuando que o Criador estaria restringindo o potencial do ser humano. Essa abordagem, repleta de nuances, incita a desconfiança e a dúvida, levando Eva a questionar a verdade que lhe fora apresentada. O efeito desse discurso é tão poderoso
que a inocência e a confiança dos protagonistas são abaladas, culminando na escolha da desobediência. Um dos aspectos mais intrigantes desse episódio reside na análise do termo hebraico Nashash, geralmente traduzido como serpente. Esse vocábulo carrega consigo uma ambiguidade que transcende a simples designação de um réptil. Ao sugerir qualidades como brilho e encantamento, Nashash aponta para uma entidade que, além de persuasiva, simboliza o uso do encantamento para distorcer a verdade. Essa escolha linguística revela que a serpente, enquanto agente do engano, representa um elemento muito mais complexo, capaz de operar nas profundezas do simbólico e do metafórico. Ao expor esses fatos, o texto bíblico revela que o episódio do Éden não foi um evento isolado, mas o ponto de partida para a eterna batalha entre a obediência e a rebeldia. O jardim, que simbolizava a comunhão plena com Deus, torna-se o palco onde se instaurou o conflito espiritual entre a fidelidade ao Criador e o desejo de autonomia, representado pelo engano que a serpente semeou. Esse acontecimento marcante evidencia que, mesmo em meio à perfeição, estava presente um mecanismo de teste e de revelação dos limites humanos. Cada detalhe do relato, desde a escolha das palavras até a interação entre os personagens, foi meticulosamente construído para ressaltar que o engano foi, na verdade, um catalisador para a transformação da condição humana. A queda de Adão e Eva não apenas alterou a trajetória da história, mas também estabeleceu a dinâmica do conflito entre o bem e o mal, que ecoa por toda a experiência humana. Assim, a exposição dos fatos bíblicos nos convida a olhar além da narrativa literal, desvendando camadas profundas de simbolismo que continuam a inspirar e desafiar aqueles que buscam compreender as origens do engano e da redenção. Ao aprofundar a análise do relato do Éden, a figura da serpente emerge não apenas como um agente de engano, mas como um símbolo multifacetado que desafia interpretações simplistas. Tradicionalmente retratada como o vilão que instigou a desobediência, a serpente pode ser reinterpretada como um personagem que incorpora complexidades e ambiguidades essenciais à condição humana. Essa nova perspectiva convida-nos a repensar o papel que o engano desempenha na jornada do ser humano em direção à compreensão de si mesmo e do divino. No original hebraico, o termo Nashash não se restringe a designar um mero réptil, mas carrega nuances de brilho, encantamento e persuasão. Essa riqueza semântica sugere que a serpente poderia representar não só a personificação do mal, mas também um catalisador para a busca pelo conhecimento e pela autonomia. Ao questionar a ordem estabelecida, ela instiga uma reflexão sobre a própria natureza da verdade e dos limites impostos à humanidade. Assim, a figura serpentina deixa de ser apenas um instrumento de ruína para se tornar um espelho das tensões entre a obediência cega e o desejo de transcender o ordinário. Essa reinterpretação propõe que o engano introduzido pela serpente pode ser entendido como o ponto de partida para o desenvolvimento de uma consciência crítica. Ao incitar Eva a questionar a ordem divina, a serpente desencadeia um processo de tomada de consciência que, embora tenha levado à queda, também abriu caminho para a evolução do pensamento humano. Nesse contexto, o episódio não se resume a um simples ato de traição, mas se transforma em um dilema existencial que ressalta a dualidade do ser, a coexistência de luz e sombra, de sabedoria e de ilusão. Além disso, a serpente reinterpretada simboliza o poder do encantamento e da sedução como elementos indispensáveis à experiência humana. Em vez de ser encarada unicamente como um símbolo do mal, ela passa a representar a complexidade do livre-arbítrio, onde cada escolha envolve riscos e desafios. O fato de que a serpente utiliza o charme e a persuasão para influenciar as decisões de Eva destaca como o engano pode ser sutil e multifacetado, manifestando-se de maneira que, por vezes,
se confunde com a busca por conhecimento e autonomia. Ao reinterpretar essa figura, somos convidados a refletir sobre a natureza da tentação na vida contemporânea. Em um mundo repleto de informações e de vozes sedutoras, a mensagem da serpente assume uma nova dimensão, ressaltando a importância de desenvolver um discernimento que vá além do superficial. Essa nova leitura permite que a narrativa do Éden seja vista como um alerta para os perigos do orgulho e da autossuficiência, ao mesmo tempo em que celebra a capacidade humana de questionar e buscar a verdade. Em última análise, a serpente, reinterpretada, é um símbolo da complexidade inerente à condição humana. Ela nos lembra que o caminho para a sabedoria muitas vezes passa pela confrontação com nossas próprias limitações e ilusões. Assim, a figura enigmática do réptil deixa de ser um mero vilão e se transforma em um convite à reflexão profunda sobre o equilíbrio entre o desejo de conhecimento e a necessidade de permanecer fiel aos princípios que sustentam a vida em comunhão com o divino. Na perspectiva teológica, o relato do engano no Jardim do Éden não se limita a uma mera narrativa histórica, mas revela um conflito espiritual que ecoa por toda a experiência humana. Essa passagem nos apresenta a batalha entre o bem e o pshutizi mal de forma tão sutil quanto intensa, demonstrando como o engano se insinua no coração do homem, muitas vezes mascarado sob o véu da liberdade e do conhecimento. Ao mergulharmos nessa narrativa, percebemos que a serpente, longe de ser apenas um agente de desobediência, simboliza as múltiplas facetas da tentação e da ambiguidade moral que desafiam o ser humano a discernir entre o que é verdadeiro e o que é ilusório. Essa compreensão teológica impulsiona o crente a adotar uma postura vigilante e reflexiva em sua vida cotidiana. Ao reconhecer que o mal se manifesta de formas variadas, disfarçado de sabedoria, de liberdade ou mesmo de uma escolha aparentemente inocente, somos chamados a aprofundar nosso conhecimento das Escrituras e a fortalecer nossa comunhão com Deus por meio da oração e do estudo constante. Essa busca incessante pelo discernimento espiritual não apenas protege a fé individual, mas também prepara o terreno para uma resistência consciente contra as armadilhas que, muitas vezes, se apresentam de maneira sutil e atraente. No âmbito prático, o impacto desse relato se torna um guia para as escolhas diárias. Cada decisão, cada ato, pode ser interpretado como um reflexo dessa luta interior entre a obediência e a rebeldia. Essa metáfora do engano nos alerta para a necessidade de uma autorreflexão contínua, onde o crente avalia suas motivações e ações sob a luz da verdade revelada. Assim, a fé deixa de ser um mero conjunto de rituais para se transformar em uma prática viva que orienta cada aspecto da existência, promovendo a transformação interior e a resiliência diante das tentações. Além disso, essa narrativa ressalta a importância da humildade e do reconhecimento da própria vulnerabilidade. Ao compreender que o orgulho e a autossuficiência podem abrir espaço para o engano, o fiel é levado a cultivar uma atitude de dependência e gratidão para com o divino. Essa postura não apenas fortalece a jornada individual, mas também fomenta uma comunidade de fé baseada no apoio mútuo, onde cada experiência de superação contribui para a edificação coletiva. Em última análise, o episódio do engano no Éden se revela como um convite à ação e à renovação espiritual. Ele ensina que a verdadeira liberdade não se encontra na rejeição dos ensinamentos divinos, mas na capacidade de discernir a verdade em meio às seduções do mundo. Ao internalizar essa mensagem, o crente é motivado a transformar sua vida em um testemunho de redenção, onde cada escolha consciente se torna um passo em direção à comunhão plena com Deus. Essa profunda reflexão teológica e prática, portanto, não apenas ilumina o caminho da fé, mas também oferece uma base sólida para enfrentar os desafios cotidianos com coragem, humildade
e esperança. Ao refletir sobre toda a jornada traçada pela narrativa do Jardim do Éden, percebemos que o relato do engano e da redenção se entrelaça para formar uma mensagem profunda e atemporal. Desde a introdução enigmática da serpente, que simboliza não só o engano, mas também o despertar de questionamentos existenciais, até a promessa redentora que se revela na figura de Cristo, somos convidados a compreender que cada elemento dessa história possui um significado que transcende a simples literalidade. Essa conclusão nos mostra que a Bíblia não é apenas um conjunto de relatos antigos, mas um convite contínuo à reflexão, à transformação e à ação prática na vida de cada crente. O engano que se manifesta no Éden serve de alerta para os desafios que enfrentamos diariamente, ressaltando a necessidade de permanecermos vigilantes e comprometidos com a busca pela verdade. Ele nos ensina que o caminho da liberdade não reside na negação da autoridade divina, mas na capacidade de discernir e escolher o que é verdadeiro, rejeitando as seduções do orgulho e da autossuficiência. Essa lição é especialmente relevante nos dias de hoje, quando as armadilhas do engano se apresentam de maneira cada vez mais sutil e complexa, exigindo de nós uma constante renovação espiritual e um profundo comprometimento com a prática da fé. Diante desse cenário, a mensagem de redenção e esperança emerge com força, lembrando-nos de que, mesmo após a queda, a presença do divino se faz evidente na oferta incondicional de amor e salvação. Cristo, como o agente redentor, nos mostra que a verdadeira vitória sobre o mal é alcançada através da humildade, da obediência e da entrega sincera à vontade de Deus. Essa transformação interior é o alicerce para uma vida pautada na integridade, onde cada escolha consciente se converte em um ato de fé que fortalece nossa comunhão com o Criador. É nesse espírito que conclamo cada um de nós a agir. Não se trata apenas de uma reflexão teórica, mas de um convite à prática diária da fé. Reflita sobre suas atitudes, questione suas motivações e permita que o estudo das Escrituras ilumine seu caminho. Procure cultivar uma relação íntima e sincera com Deus, por meio da oração, do estudo e da comunhão com aqueles que compartilham do mesmo propósito. Lembre-se de que, assim como a narrativa do Éden aponta para a dualidade entre o engano e a redenção, a nossa vida é um constante exercício de discernimento e superação das tentações. Portanto, tome este momento como um chamado para a transformação pessoal e coletiva. Compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam de um incentivo para buscar a verdade e permita que o poder da redenção invada cada aspecto do seu ser. Que a reflexão sobre o mistério da serpente e o triunfo da graça divina inspire você a viver de forma mais autêntica, resistindo às seduções do mundo e abraçando o amor e a misericórdia que nos foram revelados. Ao fazer isso, não apenas garantimos a continuidade de uma fé vibrante e transformadora, mas também contribuímos para a construção de uma comunidade mais justa, consciente e iluminada pelos ensinamentos eternos da Palavra de Deus. Vamos, juntos, trilhar esse caminho de fé e transformação, lembrando que a escolha pelo divino é, acima de tudo, a chave para uma vida plena e repleta de esperança.